Bom, estamos aqui com o professor Rafael Milhomes, né? Mais uma vez, uma pessoa que tem, assim como eu, uma afinidade e um gosto comum por moedas, por cédula. Ele é colecionador, eu também, né? E que coisa maravilhosa, é bom porque é uma aprendizagem. Por exemplo, professor Rafael, eu tenho aqui uma moeda, veja, para vocês que estão aí em casa, uma moeda, né, de R$ 200 de 1889, exatamente do ano em que foi proclamada a República do Brasil. Moeda muito massa, professor Rafael. Tem uma outra moeda aqui que é do ano 337 a 340, do imperador Constantino II. Uma moeda muito antiga, uma moeda muito importante, original, que eu comprei, né? Quando eu vi, eu fui logo colocando as mãos, né? E me agarrei com a moeda e não tinha quem me soltasse, né? E fui logo pagando, não percebi nem quanto foi, né? Mas a ciência que estuda é a numismática, professor Rafael. Qual a importância da numismática e como foi o que levou o senhor ao desejo de colecionar moedas? Professor, a numismática, ela é a ciência, né? Uma ciência, tem gente que não sabe, tem gente que acha, não, é um colecionador aí de moedinha, né? Mas não, é uma ciência que ela estuda através da história, né? A moeda, a cédula, né? E os impactos dela, tanto econômico quanto na própria história, né? O que é que mudou através da história com a moeda. E o que me levou, professor, foram várias coisas. Eu sempre gostei de estudar a Segunda Guerra Mundial, né? E eu tinha muita curiosidade de coisas específicas da Segunda Guerra Mundial e que eu comecei a ver que tinham moedas daquilo. Eu nunca tinha me interessado. Até que um colega me apresentou uma moeda, eu não trouxe, mas a gente pode mostrar outra vez, fazer alguma coisa sobre Segunda Guerra Mundial, que foi aquelas moedinhas que valiam um pão, né? Que eram moedinhas que foram feitas especificamente na Inglaterra, quando a Inglaterra estava sendo bombardeada, e aquelas moedinhas valiam um pão. A pessoa tinha aquela moeda e só dava para trocar por um pão aquela moeda. Maravilha, que coisa interessante, né? Muito interessante. E a outra coisa é que depois que eu comecei, eu disse, toda a coleção tem que ter um norte, né? Aí eu já sabia que queria alguma coisa de Segunda Guerra, mas eu precisava de algo mais fácil. Aí eu peguei a data do meu aniversário e eu comecei a colecionar todas as moedas, primeiro do Brasil, que foram colocadas em 1987, já falando do meu aniversário, né? Em 87. Depois que eu fechei o set do Brasil, eu fui no mundo, né? Eu já tenho várias no mundo, moedas de 1987 também, né? E é muito interessante a gente ver que a maioria não vale mais nada, né? A numismática, para mim, ela dá uma ideia de como a moeda é efêmero, é uma coisa passageira, né? A gente tem aqui uma réplicazinha de uma barrinha, né? Barrinha de ouro, Que era uma barrinha de ouro que usavam como moeda, né? Exato. Que valia como moeda. Esse aqui na China, né? Valia como moeda. A barrinha de ouro. Dá para pegar a barrinha de ouro que valia como moeda. E na Bíblia a gente tem vários exemplos de moeda, talento, de formas de monetizar, né? A gente tem aqui, né? Estou com uma parte da coleção que nós temos aqui, né? Das que estão aqui, né? Eu chamei duas que me chamaram a atenção, né? Da nossa coleção, que é essa de Constantino e essa que foi do último ano que o Brasil, né, ainda era império, né? Sim. 1889, R$ 200. Aqui, o que é que você chamaria a atenção? Qual moeda aqui lhe chama a atenção? Rafael, dá uma olhadinha aí, mostra aí para o pessoal. Deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui que é a da Grécia, essa aqui, né? E você passa a colecionar moedas, isso é conhecimento, isso é ampliar horizontes, é conhecer história, é conhecer cultura, é conhecer exatamente esse lado monetário, o contexto que essas moedas elas foram cunhadas. Isso tem uma importância e um valor incomensurável. Tem. Aqui nós temos várias moedas, assim, falar para um colecionador qual que chama a atenção é meio difícil, né? Que todas são importantes. Nós temos aqui tanto uma brasileira, que eu gosto muito dessa moeda, eu tenho duas dela, que essa aqui é de Tiradentes, ela é uma moeda comemorativa a Tiradentes, né? Ela faz alusão à liberdade, toda aquela busca por liberdade, ela tem
o Liberdade, Cidadania e Tiradentes, e meio que uma foto, uma réplica dele, né? Utópica dele, que a gente tem muito isso, né, na história. E essa outra aqui, que é uma moeda, também não sei se dá para vocês verem direitinho, mas período greco-romano, mais ou menos ali daquela época. E cada moeda ela tem uma particularidade diferente, né? As moedas mais antigas, a gente analisa até como ela foi feita, né? Que antes era aqueles martelosões de moeda, né? Que tinha a cunha da moeda. E a maioria dessas moedas antigas, como essa aqui que o professor disse que é a mais antiga dele, ela é torta. Né? Você percebe que ela é torta, que como é que o pessoal fazia? Tinha uma marreta gigantona com a forma, né? E ele batia no metal mole. Pá! Aí virava do outro lado para bater o outro lado. Aí o cara tinha que acertar no mesmo lugar. E a gente percebe, essa aqui é perfeita a réplica dela, né? Que ela é tortinha, que é uma das provas da moeda, da época da moeda e tudo. Linda. Essas duas são as que chama a atenção. Chama mais atenção. Mas nós temos outras, né? Tem. Mas, Rafael, tem uma coisa muito massa, muito importante no estudo das moedas, pessoal, é a questão das botijas. Muita gente pegava tudo que não era por colecionar, mas eram os bens que a pessoa tinha, colocava dentro de uma urna, né, de cerâmica, né, e muitas vezes enterrava. E depois nós vamos contar para vocês, em outro momento, algumas histórias interessantes referente à questão da botija. Mas, portanto, né, aproveitando essa oportunidade, nós estamos abrindo aí o estudo de uma recapitulação de uma lição muito interessante que será feita através do pastor Adriano de Jesus. Daqui a pouco, vocês seguram aí no canal, fique ligado, tá certo? Nós vamos estudar, mas que vai exatamente abordar, né, para a gente juntar tesouro no céu. Né? Muita gente juntou muita coisa aqui na terra, né? E em botija, debaixo de colchão, né, Rafael? E infelizmente morreu e não desfrutou disso aí. Né? Do que vale, né, o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Saibamos onde nós vamos juntar os nossos bens, os nossos tesouros, né, para que a gente não venha se arrepender depois. E aí, Rafael, qual é a síntese que você poderia fazer? E depois a gente pode fazer uma série aí sobre moedas, né, para que você despertar a sua curiosidade sobre tantas coisas importantes. Qual é o seu recado final? Junte tesouros no céu. Na terra, o que a gente tem, um dia vai servir só para um colecionador, como eu, ou professor, colecionar. Mas de valor, né, de valor para a vida, de valor para a pessoa que já faleceu. A maioria dessas moedas são antigas. Tem gente que não está mais nem vivo, que viu essa moeda, né, que guardou a moeda, que guardou o seu tesouro aqui na terra. Né? Por sorte, a gente tem ela hoje, mas a ferrugem consome ela. Se não for bem preservada, bem cuidada com a técnica exata, né? Isso. Guardemos tesouros no céu, né, professor? Exatamente. Porque aqui, uma hora a pessoa vai só estudar. Só não, né? Vai estudar o que aconteceu naquela civilização através da moeda. Mas o maior tesouro que a gente guarda é aquele que a gente guarda com Deus no céu, com o nosso Pai. Vem comigo, vamos recapitular agora a lição com o pastor Adriano de Jesus. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo da lição. Que prazer, mais uma vez, ter a oportunidade de estar, a partir das redes sociais, a partir do nosso equipamento eletrônico, do seu equipamento eletrônico, participar do estudo maravilhoso das Sagradas Escrituras. Lembre-se, a Bíblia diz, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Hoje nós temos o prazer e a oportunidade de estudarmos a lição número 6 com o título Ajuntem Tesouros no Céu. E para isso, nós convidamos nosso querido amigo e pastor Adriano de Jesus. Veja que nome bonito, né? Adriano de Jesus, que coisa maravilhosa. Não é? Quem tem pastor Adriano de Jesus como pastor, nada faltará. Pastor Adriano, seja bem-vindo.
pastor aí simpático, né? Sorridente, tá certo? Trazendo seu carisma, o seu carinho, e gostaríamos de testemunhar, né? Que quem incentivou a gente a abrir o canal foi o pastor Adriano, né? Quando estávamos ali na pandemia, ele disse, grave a lição, e a gente começou a gravar a lição. E a gente aqui de público vem agradecer o nosso querido pastor Adriano. Pastor Adriano, feliz sábado, seja bem-vindo ao nosso canal, o seu alô ao nosso público. Feliz sábado, doutor Matusalém, queridos ouvintes que sempre acompanham aqui o canal, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu que me sinto abençoado, fico feliz pelo convite de estar participando aqui dessa recapitulação. Por que nós, a temática aqui, a dinâmica, eu já vi que é uma recapitulação, então é muito bom você que está nos acompanhando. Quero parabenizar também o Matusalém, muitas vezes, né, temos já essa amizade, eu fico pensando como me portar ao Matusalém, tendo em vista tudo que Deus já concedeu ao Matusalém, graduações e muitas outras coisas, mas no período que Deus me deu a oportunidade de conviver com ele, ele me permitiu chamar ele de amigo, então vou lhe chamar de amigo, viu? Para mim é um prazer. E aí do senhor se não me chamar de amigo, tá certo? Eu não vou lhe dar uma barra de ouro quando chegar lá do céu, tá certo? Então, pastor, que tema maravilhoso, ajunte tesouros no céu. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 36 e versículo 37 diz, do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pastor, com base nesse texto, quais são os pontos que são destacados nessa lição desta semana? O primeiro ponto, Matusalém, é o conselho de Jesus sobre investimento, né? Ele já vai direto ao ponto aqui e nos dá o exemplo de qual deve ser o nosso modelo de investimento. Devemos, sim, sonhar, planejar, mas, de fato, ter os pés aqui na terra, mas os olhos, a mente, o coração nas coisas celestiais. Então, a lição vem trazendo logo essa abordagem, né? Fazendo esse resumo com o verso para memorizar, mas nós vamos ver também a história de Noé, né? Que fez um investimento, ele investiu tudo, ele investiu tempo, tesouros, talentos ali, no que realmente importa. Abraão, que teve que sair da sua zona de conforto, Moisés, todos nós temos os nossos personagens assim que nós admiramos, mas eu acho lindo a história de Moisés, porque ali em Hebreus, né, capítulo 11, versículo 24 em diante, vai mostrar as prioridades de Moisés. Moisés priorizou Deus, família e eternidade nas suas decisões. Isso é maravilhoso, isso é um exemplo extraordinário. E também aprendemos também com o exemplo de Ló e também de Jacó, né, que teve seu nome mudado. Então, esses são os pontos aí que a lição vai trabalhar e muitas lições nós podemos tirar para a nossa vida no dia a dia. Exato. E logo no primeiro tópico, o pastor fala exatamente o que o senhor colocou aí. Noé achou graça. Os que buscam tesouros celestiais são frequentemente chamados por Deus para fazer tantas e grandes mudanças na vida da terra, de vida na terra. Prepara-se para enfrentá-las se necessário. E em Gênesis capítulo 6, viu o Senhor que a maldade do homem, capítulo 6, versículo 5, a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis que a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Até o versículo 9, pastor. Porque por quais mudanças radicais passou Noé como resultado de obedecer a Deus? Que princípios há nesses versos para nós que vivemos em um mundo que precisa ser avisado sobre a destruição iminente? Meu querido amigo Matusalém, queridos ouvintes também, amigos que acompanham aqui o canal, se nós fôssemos falar sobre as mudanças, só aqui na vida de Noé, muitas lições. Noé ele era agricultor, ele não era carpinteiro. Só aí nós percebemos a mudança
radical que teve que acontecer na vida daquele homem, né, que recebeu esse chamado. Muitas coisas nos chamam a atenção nessa narrativa bíblica, nessa história de Noé. Alguns se apegam muito, que Deus se arrependeu e ficam trabalhando muito nisso. O que mais me chama a atenção é que Noé, ele foi achado justo diante de Deus. Diante ali dos seus contemporâneos, Noé, ele se destacava ali pela sua conduta, pelo seu procedimento. Isso me chama muito a atenção. E Deus chama Noé agora para um propósito especial, para conservar a raça humana. O nosso Deus chama Noé para investir naquilo que realmente importa. Nós conhecemos a história do dilúvio, nós sabemos que quando veio o dilúvio ali, a destruição foi generalizada, e a única coisa que, de certa forma, suportou ou flutuou, resistiu a toda aquela situação foi o investimento que Noé fez ali naquele empreendimento. Então, eu tenho até um sermão que eu gosto de dividir com a igreja, né, sobre Noé, um construtor de sonhos. Noé, ele tinha um sonho, que era obedecer a Deus, que era salvar a sua família. Para ele realizar esse sonho, Noé investiu tempo, talento, tesouros, e teve muitas mudanças na sua vida para se adaptar ali ao chamado de Deus, para, de fato, investir naquilo que realmente importa. E Noé, ele teve essas mudanças radicais. Noé teve que mudar de adaptar a sua profissão, correr atrás de pessoas, porque eu tenho certeza que ele não fez aquilo tudo sozinho, ele não tinha capacidade de fazer tudo aquilo sozinho. Muitos que o ajudaram não se salvaram, mas Noé teve essa mudança radical na sua vida, e isso foi produtivo para a vida de Noé, e passar muito tempo, e hoje ainda falamos sobre esse patriarca, né? Patriarca que tomou essa decisão tão importante. E mais, né, pastor? Isso é o verdadeiro significado de ajuntar tesouro no céu. Porque tudo nessa terra, assim como o dilúvio destruiu tudo, naquele contexto, né? Um dia no futuro, quando Jesus voltar, e depois quando vier o juízo final, tudo será destruído. Então, que nós possamos ter essa perspectiva. Que coisa maravilhosa. Noé achou graça aos olhos de Deus. Deus, ele gostou da atitude de Noé, né? Deus viu em Noé uma diferença. Deus viu em Noé outra perspectiva, outro tipo de investimento, né? Então, ele soube, de fato, onde juntar o seu tesouro. E agora, como o senhor falou no início, Abraão, o pai dos fiéis. E ali em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que hoje te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que um dos textos mais bonitos da Bíblia, esse aqui, não é mesmo, pastor? Portanto, como foram benditas todas as famílias da terra em resultado dessa promessa de aceitação de Abraão. Oh, glória a Jesus! Ali da descendência de Abraão veio o Messias, né? O nosso Salvador. É dessa maneira que Abraão abençoou toda a humanidade, porque ele decidiu sair da sua zona de conforto. Ele estava ali na sua zona de conforto, e Deus pede agora para que ele vá para um lugar que ele não conhecia. Ele poderia até não conhecer o lugar, mas ele conhecia a pessoa que estava fazendo o chamado. Isso é o que importava para Abraão. Não era o lugar, mas a pessoa que estava chamando. E eu penso, viu, Matusalém, que muitas vezes falta também essa comunhão nossa com Deus, de entender quais são os planos de Deus, porque existe um plano de redenção sendo desenvolvido na história da humanidade, na raça humana, e esses homens que nós estamos estudando sobre eles, eles entenderam esse sentido, eles compreenderam esse plano da redenção. Então, eles iam se submetendo ali à vontade de Deus, aos planos de Deus, muitas vezes até sem compreender na sua totalidade. Abraão não conhecia a terra, mas ele conhecia a pessoa que estava o chamando. Então ele diz, opa, então
ele vai. Nós sabemos também, nós não vai dar tempo de trabalhar tudo isso daqui, mas ele é o pai dos fiéis, mas nós sabemos que Abraão, em alguns momentos, também teve ali os seus momentos de falta de fé, de fraqueza, e isso é maravilhoso ter na Bíblia também, sabe por quê? Porque se a Bíblia tivesse ali só as vitórias desses homens, nós não iríamos conseguir, porque nós olhamos para a nossa vida, eu olho para a minha vida como cristão, a minha caminhada cristã, muitas vezes vejo aqui, Senhor, como eu sou falho nesse aspecto, como eu sou distante do teu ideal, mas eu olho aqui para a vida de Abraão, de Noé e muitos outros, e fico motivados, porque mesmo eles confiando em Deus, eles tiveram também os seus desafios, mas Deus não os abandonou. Então, como é que o mundo foi abençoado pela decisão de Abraão? É porque da descendência dele veio o Messias. Abraão, eu repito, ele não conhecia a terra para onde ele ia, mas ele conhecia quem estava fazendo o chamado, e ele foi submisso, e por isso ele foi abençoado e nos abençoou também. Maravilha, né? No caso de Abraão, bem como no caso do exemplo de Noé, não é, pastor? Vemos alguém ou duas pessoas que tomaram uma grande decisão de mudança de vida como resultado de obedecer a Deus, né? Então, quando a gente obedece a Deus, a gente sabe onde está o verdadeiro valor da nossa vida, da nossa existência, da nossa história. Perfeito. Portanto, tem um exemplo aqui, pastor, de uma decisão equivocada, não é? Continuando no contexto de Abraão, o sobrinho dele, Ló, não é? E ali no capítulo 13 de Gênesis, versículo 10 até o 12, diz o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como também vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, ia armando as suas tendas até Sodoma. Com base nesse texto, pastor, quais os fatores racionais que podem ter levado Ló a tomar a decisão mencionada aqui nesse texto? Ele olhou ali, viu aquela terra boa, disse: opa, rapaz, é aqui que eu vou direcionar a minha vida, né? Então, tudo estava, de certa forma, favorável. Faltou ali para Ló a humildade, né? Faltou para Ló a humildade, já que Abraão, seu tio, era mais velho, ele que era para ser ali, ter a prioridade, mas Ló mostra aqui um desrespeito ao seu tio, vai tomar uma decisão sem pedir, de fato, o direcionamento de Deus. E aqui eu penso que nós já podemos fazer uma aplicação para as nossas vidas, porque tem tantas coisas que parecem bom aos olhos do homem, mas o fim dele é a morte. Então nós devemos ter humildade e recorrer a quem sabe todas as coisas, a Deus, pedir uma orientação a Deus, porque tem coisas que já estão nítidas na Bíblia, mas tem outras coisas que nós podemos pedir a Deus: Senhor, é da tua vontade que eu vá por esse caminho, é da tua vontade que eu compre tal imóvel. Tipo aqui assim, ó. Muitas vezes você vê uma casa bonita, né? Bem localizada, mas você tem que ver todos os fatores. Tipo assim, quais são os tipos de comércios que tem perto, a violência. Então, existem decisões que não estão ali nítido na Bíblia. Nós podemos pedir orientação a Deus e com humildade. Tem um princípio que eu penso que deve guiar, direcionar as nossas decisões. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu penso que isso nos ajuda bastante. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu penso que as nossas decisões, as nossas ações, elas devem estar pautadas nesse princípio. O temor ao Senhor e também olhando aqui para o nosso próximo. Eu penso que, racionalmente, em termos assim, de comércio, era um negócio muito bom, mas faltou essa humildade, essa submissão ao seu tio e essa consulta, né, de certa forma, a Deus. E a gente viu a desgraça que foi, né? Basicamente, só quem escapou ali da cidade, né, foi Ló e as duas filhas. E mesmo assim, a gente
não sabe, né? As filhas ainda cometeram um erro grave, né? Veja que isso foi um preço muito alto. Às vezes a gente paga um preço muito alto por decisões equivocadas. Como o Jó também, ele foi na vantagem. Ele se esqueceu de Deus. Ele não priorizou, não colocou Deus em primeiro lugar na vida dele. Ele subestimou Deus, ele foi muito mais pelos olhos do que pelas bênçãos que Deus tinha prometido na vida dele. Então, pastor, na quarta-feira, de enganador a príncipe, aí relata uma história, né, aqui, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é exatamente o que aconteceu com Jacó, né? Que lições nós aprendemos sobre a graça de Deus, apesar das decisões erradas, né? Quer dizer, o indivíduo, ele pode tomar uma decisão errada, mas isso não implica dizer que ele será necessariamente amaldiçoado a vida toda por uma decisão errada. O que aconteceu com Jó? Deus modificou, poderíamos dizer assim, Deus, ele quando chama a Jacó, né? Quando chama a Jacó, Deus sabe do erro de Jacó, mas Deus ele modificou, vamos dizer, a rota das decisões equivocadas de Jacó. Como é que a gente poderia entender esse contexto? Aqui, entender e colocar nossa barba de molho, né? Porque quando eu vejo essa história aqui, nós devemos colocar nossa barba de molho, tendo em vista que toda ação tem uma reação, as consequências, né? As consequências na vida de Jacó, elas foram acontecendo. Ele, aconselhado ali pela sua mãe, né? Enganou o seu pai, enganou também o seu irmão, foi para casa ali do seu tio, e agora a vida começou a trazer de volta tudo o que Jacó tinha dado para ela. Porque não aqui essa história é maravilhosa, aqui não é Deus punindo Jacó, porque nós percebemos que Deus, pelo contrário, estava protegendo Jacó, porque Jacó, de certa forma, mesmo com todos os seus defeitos, ele buscava o Senhor. Era aquela pessoa que não abandonava o Senhor. Ele estava ali tentando fazer o lado de Deus, ou fazer a ação de Deus, porque Deus já havia prometido que ele seria abençoado, mas ele queria antecipar as coisas, e muitas vezes nós somos assim também, por causa desse jeito imediatista que nós temos. Se você me perguntar, Matusalém, pastor Adriano, você quer ganhar um chocolate agora ou quer ganhar uma caixa de chocolate no fim do ano? Eu vou ficar muito tentado dizer assim, eu quero esse chocolate agora, eu quero lá saber negócio de fim do ano. Entende? Muitas vezes nós temos esse desejo, até porque nós somos transitórios e passageiros também. Isso também afeta muito essas nossas ações. E muitas vezes vamos entrando por caminhos que não são os melhores. Aí, por isso, nós devemos botar a nossa barba de molho, porque vai ter as consequências. Jacó teve as consequências, mas Deus não o abandonou, pelo contrário. É aí que veio a graça de Deus, para mostrar que não era Deus que estava punindo a Jacó. Ali eram as consequências. Deus, pelo contrário, estava tentando conservar, salvar, e no momento certo, Deus ali muda a sorte de Jacó. E eu gosto muito de pensar dessa forma, que Jacó ele não desistiu. Ele era um camarada cheio de defeitos, mas ele era um camarada persistente. E eu tenho uma frase, sabe, que eu levo comigo, e eu quero dividir aqui com os inscritos aqui do canal, com os amigos que estão nos vendo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, no canal do professor Matusalém, com esse material maravilhoso. E a frase que eu carrego comigo é a seguinte: desistir nunca, recomeçar sempre. Eu penso que a vida é feita de recomeço. Desistir nunca, recomeçar sempre, porque Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus do recomeço, e quando de fato nós nos achegamos a Ele, como Jacó fez, né? Lutou com todas as forças, e Deus, olha, você lutou com Deus, e Deus ali deu a vitória e abençoou. Então, eu percebo aqui na história de Jacó, que Jacó, ele teve as consequências, mas a graça de Deus foi presente na vida dele, como é também na nossa, se nós assim permitirmos. Agora, pastor, o último tópico da lição, que é exatamente que fala de Moisés no Egito, né? E ali, em Hebreus capítulo 11, nos apresenta, né, que é o capítulo da fé, né? Aquele capítulo ele retrata a fé dos patriarcas, de personagens bíblicos. Portanto, o que Moisés deixou para trás e o que ele teve que enfrentar, né? Nessa perspectiva da situação de Moisés, né?
Moisés, ele tomou uma decisão da vida dele. E ali no capítulo 11, versículo 24 em diante, né, diz o seguinte: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E aí? É fácil ou é difícil uma decisão dessa que Moisés ele tomou, pastor? Deixou, né? O texto é claro dizer, ele deixou de ser o filho da filha de Faraó. Já imaginou um negócio desse? Ou seja, ele estava abdicando do trono de Faraó. O senhor abdicaria, pastor? O senhor vai ser Adriano I, Faraó do Egito, Faraó de Guarabira, né? Quando o senhor está pastoreando. O senhor abdicaria disso aí por causa do reino de Deus? Essa é uma pergunta que você faz, uma pergunta muito séria. Por quê? Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. O relacionamento que Deus espera conosco, ele é maravilhoso. Sabe o que é que Deus diz? Que nós devemos o amar com toda a força do nosso coração. Oh, Deus maravilhoso. Deus, ele não diz assim: Adriano, me ame com a mesma intensidade que Moisés amou, me ame com a mesma intensidade que Matusalém ama. Deus não está pedindo para que eu e você venhamos nos comparar a nenhum, mas a nós mesmos. Ele está dizendo assim: Adriano, me ame com toda a força do seu coração. Querido ouvinte, inscrito no canal, eu não sei como é que está aí a força do seu coração, como é que está o seu relacionamento com Deus, mas Deus te conhece e Ele quer que você o ame como você está. Com relação a Moisés, que atitude é que... Moisés, depois de Cristo, Moisés é o maior líder. Depois de Cristo não tem outro. Um homem que é um exemplo, um modelo de mansidão, de humildade. E o que me chama a atenção nesse investimento que Moisés faz, Moisés deixa de investir, sim, no Egito, para investir agora na sua família, no povo de Deus. E olha que a família de Moisés era uma família pequena, insignificante, mas a Bíblia diz que ele trocou os prazeres para sofrer com o povo no Egito, ele trocou os prazeres transitórios para uma recompensa maior. Então, Moisés, de fato, ele investiu o seu tempo, seu talento, seu tesouro naquilo que realmente importa. Moisés, ele priorizou, ele colocou Deus em primeiro lugar. Moisés colocou o seu povo, a sua família em primeiro lugar. Moisés colocou a eternidade. E assim, Matusalém, queridos amigos que estão participando aqui dessa live, desse conteúdo, nós devemos ter essa ideia também, nós devemos fazer essa reflexão. Aonde é que nós estamos investindo o nosso tesouro? Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Deus tem um plano para mim e para você. Eu e você precisamos crescer, se desenvolver. Moisés foi um grande líder. Moisés liderou ali o povo, mas ele tinha uma prioridade. Ele tinha os pés na terra, mas os olhos de Moisés estavam no céu, no porvir. Muito bem, pastor. Maravilha, né? Boa reflexão o senhor fez aí. Pastor, concluindo a lição, para o senhor, qual o tópico mais relevante dessa lição? Que lição o senhor gostaria de apresentar, né, como, vamos dizer assim, a coisa mais relevante dessa lição para os nossos ouvintes? E se o senhor gostaria de contar algum testemunho linkado com esse tema da lição, né? O senhor falou aí ainda há pouco, né, nos bastidores, que o senhor está na casa da vovó, né? É verdade. Que coisa boa, a casa da vovó é muito boa. Eu lembro quando minha avó era viva, né? E minha avó, eu ia para a casa dela, ela cozinhava a fava, né? E botava ali com farinha, e depois ela prensava assim na mão e ia botando na boca da gente. A gente parecia peru, né? Comendo aquele negócio ali, eu chamava o dedo de vó. Mas chamava-se cancão aqui na nossa região, o cancão maravilha, né? Eu nunca me esqueço disso, né? Eu e minha irmã ali com a boca aberta, né? E ela botando aquele bolinho cancão, né? Ou dedo de vó, como a gente falava lá, né? Mas o que é que o senhor gostaria de contar como ponto relevante dessa lição e a experiência que o senhor gostaria de trazer para a gente?
como eu já tinha dividido com você, até pela amizade que nós temos, já conversamos antes, né, sobre o local que eu estou aqui gravando com vocês, e agora os amigos que nos acompanham também já sabem que estou aqui na casa da minha avó, e tenho muitos exemplos positivos que posso dividir com vocês sobre a vida da minha avó. A minha avó, ela veio de Recife, de Pernambuco, para aqui, para o estado da Paraíba, há cerca de mais de 40 anos. Veio aqui para aqui para o estado da Paraíba, veio numa situação muito difícil. Meu pai, até hoje, ele tem vergonha, ele tem trauma dessa época, porque quando eles chegaram aqui, eles não tinham o que comer. E eles tiveram que ir pedir nas casas, e meu pai foi pedir. E ele conta a experiência que as pessoas falavam coisas assim que magoou o coração dele. Hoje ele é um comerciante, ele tem vergonha, Matusalém e queridos amigos que estão tendo acesso a esse conteúdo, ele tem vergonha de chegar numa casa e pedir um pouco de água, porque ele guardou o trauma desse momento. Mas aqui no estado da Paraíba, foi apresentado à minha avó uma pessoa maravilhosa. O nome dessa pessoa é Jesus. Apresentaram Jesus para a minha avó. E a minha avó aceitou a Jesus como seu salvador. E isso começou a mudar a história, não só da minha avó, mas a história da nossa família. Foi mudando quando Jesus teve espaço na vida da minha avó. E ela foi aceitando essa mensagem. As coisas foram mudando na vida da minha avó e da minha família. Queridos, hoje, aqui na cidade de Santa Rita, a minha avó ela tem 4 casinhas. Eu estou aqui, é uma das casas que ela tem. Você pode perguntar, ela acertou na loteria, Não, minha avó é uma assalariada. Ela não recebe muito salário, ela tem um salário dela e ela recebia um benefício de uma filha que agora faleceu. Mas a minha avó, ela tem um exemplo, que é devolver o que pertence a Deus. Isso é um exemplo que nós tentamos seguir todos os seus netos, filhos do meu pai, porque esse é um exemplo muito forte. Isso, na minha opinião, é você acumular tesouro no céu. É você ouvir o conselho do maior especialista em investimento, que é Jesus. Acumular tesouro no céu. Você devolve o que é de Deus e Deus vai conservar, vai lhe ajudar a administrar o restante. Então, o exemplo que eu quero dividir com vocês é o da minha avó, de superação, a transformação que Jesus fez na vida dela, e nós louvamos ao Senhor, porque um dia a minha avó disse sim para Jesus, disse sim para as coisas celestiais, e hoje eu sou um pastor, tenho 2 irmãos formados, meu pai é um comerciante, e nós louvamos a Deus por tudo que Deus fez e está fazendo na vida da minha avó, da minha família e da igreja aqui na cidade de Santa Rita, de onde eu estou transmitindo, falando aqui com vocês. Perfeito, pastor. E gostaríamos de agradecer pelo belíssimo testemunho, né, de superação e de escolha, né, porque as escolhas definem a nossa vida e a nossa escolha deve ser acumular aquilo de bom que a gente tem no lugar certo, né? E quem procura o lugar errado como Ló, né, aí a gente sabe as consequências, né? O lucro imediato, né? O imediatismo das pessoas leva a consequências que são que vão assim para a eternidade, né? Então que nós possamos fazer a escolha certa. A sua avó fez a escolha certa e a família, ela é o quê? Abençoada. A sua família foi abençoada e hoje o senhor é um ministro de Deus, né? Um servo de Deus, trabalha para Deus, né? Então o senhor é fruto da bênção que foi estendida da sua avó para o senhor e para a sua família. Então a gente gostaria de agradecer ao pastor Adriano pela presença, pelo seu carisma, né? E por nos trazer experiências maravilhosas. E nesse momento, pastor, eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse a oração para que Deus abençoasse as pessoas que vão acompanhar, que estão acompanhando neste momento o nosso canal, né? Para que elas tenham a condição de fazer escolhas sábias em suas vidas, para que recebam as bênçãos necessárias que Deus ele tem para a nossa vida e para a nossa existência. Pastor, por favor, a sua oração. Soberano Deus e eterno Pai de amor, continua abençoando o Dr. Matusalém, Senhor, na sua vida de um modo geral, mas nesse projeto que o Senhor colocou em seu coração, para que muitas almas sejam alcançadas através desse trabalho, Senhor. É possível ter alguém que está tendo contato aqui com esse material, que está passando por alguma indecisão, assim como mencionei
a história da minha avó, que decidiu entregar a vida em tuas mãos, e isso foi um diferencial, que todos que estão ouvindo, estão participando, estão tendo contato com esse material, Senhor, também decidam entregar a vida, tudo que tem e tudo que é, nas tuas mãos, para que assim possamos receber a vitória que só o Senhor pode nos dar. Que o Senhor nos dê, Pai, por favor, a mesma determinação de Noé, de investir tempo, talento e tesouro naquilo que realmente importa. Que possamos ter também a mesma coragem de Abraão, de ouvir a tua voz e nos direcionarmos para onde o Senhor quer que possamos estar indo, Senhor. Que o Senhor nos dê também a ousadia, a coragem de Moisés de deixar o Egito, enfrentar o inimigo, o deserto, e assim desfrutar, não de uma Canaã terrestre, mas de uma Canaã celestial. Esse é o nosso maior tesouro, Senhor. Conserva esse desejo no nosso coração. Pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Passando para agradecer o pastor Adriano, né, pela brilhante participação. E você que está aí em casa, muito obrigado por participar. Compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal e faça com que esse conteúdo abençoe a sua casa, a sua vida, a sua história, a sua família e seus amigos. E que Deus continue nos abençoando sempre. Pastor Adriano, muito obrigado e que Deus continue abençoando o seu ministério. Um abraço na sua família. Até mais. Amém. Tchau.